Você sabia que eu aprendi inglês através da imersão na língua? Tem gente que acha que eu aprendi inglês em cursinhos tradicionais. E não, eu aprendi o inglês da vida real através de uma imersão disciplinada. E como eu fiz isso? Morando fora? Fazendo intercâmbio? Não e não. Eu aprendi inglês lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito, assistindo muito e principalmente falando muito. Me conectando com outras pessoas, praticando com mais gente, desenvolvendo meu aprendizado de modo gradativo, não saindo atirando para todo lado. É um processo fácil? Não. É divertido 100% do tempo? Não. Requer muita disciplina e muito foco? Sim. Precisa ser constante? Sim. Não basta apenas começar, você precisa investir na continuidade. Você precisa investir nos micro resultados, fazer o pouco por dia. Na minha jornada, eu me envolvia 1 hora por dia, todo dia, por pelo menos 3 anos. E sim, gente, requer muita dedicação. Muita gente desiste nos primeiros 3 meses. Hoje em dia tem gente que desiste na primeira semana. Eu sempre fui muito sincero e muito verdadeiro sobre isso. Aprender inglês não é um mar de rosas. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda, tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda, se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar, quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar, mas tem que ter disposição para praticar. E nada de apontar dedos dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor que isso. A fluência no inglês, de fato, ela não é para qualquer um. Eu nunca vi, por exemplo, alguém indisciplinado, inconstante, se tornar fluente. Eu nunca vi. E eu comecei a dar aulas em 2012. E de lá pra cá, eu decidi pegar tudo aquilo que foi útil pra mim e para centenas de alunos que eu acompanhei nesses últimos anos e colocar tudo em um lugar só. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a jornada do zero à fluência. E a minha principal missão foi: eu quero colocar tudo que eu sei dentro dessa jornada. Eu quero colocar tudo que foi útil pra mim, tudo que me ajudou a aprender o inglês, tudo que ajudou centenas de alunos que eu tive em escolas a aprender o inglês da vida real e colocar dentro de um lugar só. Aí nasceu a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão gradativa onde você vai aprender o inglês da vida real, sem mimimi, sem enrolação, sem conversa fiada e realmente direto ao ponto. Um espaço onde você vai aprender exatamente do mesmo jeito que eu aprendi, lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito e falando muito. Nessa jornada eu vou segurar na sua mão e te ajudar no passo a passo em direção à fluência. As inscrições estão abertas para você entrar para a jornada do zero à fluência. Clique aqui no link na descrição desse vídeo e cai pra dentro. Chega de procrastinar, chega de indisciplina, chega de inconstância, cai pra dentro da jornada do zero à fluência e bora destravar tudo isso para você realmente começar a aprender o inglês da vida real através da imersão. Clica aí no link e eu te espero lá. Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Inglês com a Bíblia. Como você percebeu, nós estamos analisando um capítulo por dia do livro de Provérbios. O livro de Provérbios na Bíblia contém 31 capítulos e nós vamos analisar literalmente um capítulo por dia. Vamos lá! Antes dessa aula começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, que você me ajude com esse trabalho. Quando você deixa o like, quando você comenta, quando você interage comigo aqui, o YouTube entende que este é um conteúdo relevante. Você me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet. Então, já solta o like aqui, comenta o que você tem achado dessa série e vamos lá. Se por acaso você ainda não me segue no Instagram, teacher.murilo,
pause esse vídeo agora mesmo, corre lá no Instagram, me segue e volta pra cá. Lá no Instagram, caso você não saiba, tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Então se você não me segue lá, você tá perdendo dica de inglês absolutamente todos os dias. Então, corre lá, volta pra cá e vamos juntos analisar mais um capítulo do livro de Provérbios. Proverbs Chapter 5. Para nós começarmos, este capítulo tem um subtítulo que diz o seguinte: Be faithful to your wife. Be faithful to your wife. Significa seja fiel à sua esposa. Vamos entender uma coisa aqui. Toda vez no inglês que você começa uma frase diretamente com o verbo, nesse caso, esse aqui é o verbo mais famoso do inglês, né? O famoso verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Nesse caso é uma ordem, é uma recomendação, uma sugestão. Quando a frase está no imperativo, começando com o verbo, a pessoa tá te dando uma ordem. É igual quando eu falo pra você assim, ó, have a nice day. Tenha um bom dia. Ou, por exemplo, study hard. Estude pesado, estude muito. Ambas são frases que nós começamos com o verbo, o que indicam que são frases no imperativo. Estou dando uma ordem. Então aqui, por isso nós traduzimos para seja. O verbo to be significa ser ou estar. Nesse caso é uma questão de analisar o contexto, né? Faithful, fiel. To your wife, a sua esposa. E vamos analisar o primeiro verso deste capítulo. Este capítulo contém 23 versículos, 23 versos, 23 frases que nós vamos analisar palavra por palavra, vamos entender os sentidos, vamos entender as traduções e como que você pode usar cada palavra que você está aprendendo dentro deste livro de Provérbios. Uma dica de inglês muito importante que eu não posso deixar passar aqui dentro dessa aula é o seguinte: tudo o que nós estamos aprendendo aqui, todas as palavras novas que você está adquirindo, adicionando dentro do seu vocabulário, pensa o seguinte, ó, o seu vocabulário nessas aulas está expandindo dia após dia. Só que para que você não esqueça tudo isso que você tem recebido de informação diariamente, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você gaste tempo, invista tempo em fazer frases com essas palavras, porque senão você vai esquecer. Se você tem facilidade em esquecer tudo que você aprende, comenta aí no chat que eu quero saber. Eu quero que você faça o seguinte: estabeleça um hábito de formar frases, perguntas, respostas com as palavras novas que você tem aprendido. Quando você faz esse tipo de aplicação, você está aprimorando a sua memorização. Não se engane, se você só me assistir, possivelmente você vai esquecer logo logo essas palavras que nós temos visto aqui, estudado juntos. Então, anote no seu caderno, mas busque criar frases. Anote, escreva, mas busque praticar, busque aplicar. Quando você faz isso, você torna esse modo de aprendizado útil para você. Então não é só sobre me assistir. Se você tá só me assistindo aqui, você vai fazer o seguinte: você vai nesse momento pegar um bloco de notas ou pegar seu caderno e você vai começar a escrever. Nem que seja apenas as palavras novas que você estiver visualizando aqui, mas escreva. Tenha o hábito de fazer aplicações. Você não aprende aquilo que você assiste, você aprende aquilo que você pratica. Escreve isso aí. E vamos começar com o primeiro versículo. My son, if you listen closely to my wisdom and good sense. Bom, nós começamos aqui com palavras que nós já analisamos nos capítulos anteriores, né? Como vocês perceberam, Salomão começa os capítulos quase sempre que da mesma forma, né? Ele começa dizendo o seguinte: My son, meu filho, if you listen, se você ouvir, se você escutar, closely, proximamente, né? Bem perto. Nós traduzimos aqui para com atenção, que é isso aqui representa. Listen closely representa ouvir de perto, ouvir com atenção. Quando você quer ouvir com atenção, você ouve de perto, certo? E aí depois temos isso aqui, ó, to my wisdom, a minha sabedoria. Para quem não sabe, Salomão na época era considerado o homem mais sábio da história,
Depois só veio Jesus, que era mais sábio que ele, mas Salomão até então foi o homem mais sábio do Velho Testamento e a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Por isso que quando ele fala aqui, ó, meu filho, se você ouvir com atenção a minha sabedoria, my wisdom, e aí depois, and good sense e bom senso, nós já falamos sobre esse jogo de palavras aqui, né, de bom senso. Aqui, né, como vocês perceberam, o verso termina com uma vírgula. Toda vez que o verso termina com uma vírgula, significa que no verso seguinte tem a sequência dessa frase. Então, até aqui temos o seguinte: My son, if you listen closely to my wisdom and good sense, meu filho, se você ouvir com atenção a minha sabedoria e bom senso. E vamos para o verso número 2. Aqui vem o final dessa frase. You will have sound judgment, and you will always know the right thing to say. Ele está dizendo o seguinte: você terá bom senso. Prestem atenção aqui no seguinte, ó. Sound judgment é um modo diferente de você também dizer bom senso. Diferente desse modo aqui, ó, good sense. Aqui é um modo sound judgment, que também representa a mesma coisa, tá? Vamos na sequência. And you will always know. E você sempre saberá. Ambas frases aqui começam com will, o que indica que a frase está no futuro. Você terá, você sempre saberá, futuro. The right thing to say. A coisa certa a dizer. The right, a certa coisa a dizer. Lembre-se, adjetivo sempre vem antes, então the right thing, a coisa certa. Só que eles falam com a palavra certa antes, né? The right thing to say, a coisa certa a dizer. E vamos para o verso número 3. The words of an immoral woman may be as sweet as honey and as smooth as olive oil. As palavras, the words of an immoral woman, de uma mulher imoral, may be, podem ser, as sweet as, tão doce quanto. Entenda uma coisa, toda vez que você vê essa estrutura aqui, ó, começando com as, adjetivo e depois as novamente. O primeiro as significa tão e o segundo as significa quanto. Então, tão doce quanto. Na segunda frase aqui embaixo, na terceira frase, na verdade, temos a mesma estrutura. Tão suave quanto. Obviamente que tudo isso que eu estou falando aqui está no plural, porque é as palavras. Está se referindo às palavras de uma mulher imoral. Podem ser tão doces quanto o mel e tão suaves quanto óleo de oliva, que a gente chama aqui no português de azeite de oliva ou apenas azeite. Então nós adaptamos aqui no português para podem ser doces como o mel, ao invés de tão doces quanto, a gente encurtou para doces como o mel e suaves como o azeite. Então, the words of an immoral woman may be as sweet as honey and as smooth as olive oil. Vamos para o verso número 4. But all that you really get from being with her is bitter poison and pain. Quando ele fala but all that you really get, ele está dizendo mas tudo que você realmente consegue get. Um dos principais significados dele é chegar, alcançar, conseguir. Então, mas tudo que você realmente consegue, né? Por estar, de estar with her, com ela. Então, from being with her, por estar com ela, is bitter, poison and pain. É veneno amargo e dor. Bitter, amargo, mais uma vez o adjetivo vindo primeiro.
poison, veneno, pain, dor. Então, but all that you really get from being with her is bitter poison and pain. Mas tudo que você realmente consegue por estar com ela é veneno amargo e dor. Verso número 5. If you follow her, se você a segue ou se você a seguir, poderia ser. She will lead you down. Ela vai te levar para baixo. To the world of the dead. Ao mundo dos mortos. Poderia ser simplesmente ela vai te levar para o mundo dos mortos, sem a palavra abaixo. Mas você percebe que esse down dá uma ideia que é levar no sentido de destruir, né? Enfim. If you follow her, she will lead you. Ela vai te guiar, ela vai te levar to the world of the dead. E aí vamos para o verso número 6. She has missed the path that leads to life and doesn't even know it. Ela tem errado, a gente vai adaptar simplesmente para ela errou. The path that leads to life. O caminho que leva à vida ou que conduz à vida. And doesn't even know it. E nem sabe disso. Se essa frase aqui no final fosse sem o even, seria e não sabe disso. Mas por ter even, dá essa ideia do e nem sabe disso. Toda vez que você quiser usar o nem no inglês, você vai usar um termo na forma negativa, como doesn't, didn't, don't, can't, couldn't, por aí vai, né? Junto com even. Então, she has missed the path that leads to life and doesn't even know it. Ela errou o caminho que leva à vida e nem sabe disso. Esse ela errou poderia ser ela perdeu ou ela saiu do caminho que leva à vida e nem sabe disso. O que importa é passar o mesmo sentido, sair do caminho, se perdeu do caminho, essa ideia que ele quer passar dentro desse verso. Lembrando, nós estamos analisando aqui a versão CEV, Contemporary English Version. É uma versão que não tem na língua portuguesa. Eu fiz questão de pegar uma versão em inglês que a gente pudesse traduzir para o português, uma versão que não tenha ainda no português. Então a gente fez aqui uma tradução da versão CEV e vamos analisar os 31 capítulos dentro dessa versão. Versículo número 7. My son, listen to me and do everything I say. Meu filho, ouça-me e faça tudo o que eu disser. Verbo listen, ouvir. Verbo say, dizer. Everything, tudo. E aqui, and do everything, ele está dizendo e faça tudo, I say, que eu disser, que eu digo. E faça tudo que eu digo, e faça tudo que eu disser. My son, listen to me and do everything I say. Meu filho, ouça-me, escute-me e faça tudo que eu disser. Verso número 8. Stay away from a bad woman. Para quem não sabe, essas três palavras aqui formam um phrasal verb, que significa ficar longe, se afastar. Nós analisamos esse jogo de palavras aqui no filme Toy Story. Olha só. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. What are you talking about? Então ele fala, you stay away from Andy. You stay away from Andy. He's mine. Pedindo pro Buzz ficar longe do Andy, que é o dono dos brinquedos, né? Stay away from significa ficar longe de, se afastar de. Nesse caso, a bad woman, de uma mulher má. Preste muita atenção porque woman com A singular. Porém, se for escrito com E, você vai pronunciar women e é plural. Então, woman, women. Nós vamos lidar com esse termo daqui a pouco já.
Então lembre-se, woman, mulher. A bad woman, uma mulher má. Então, stay away from a bad woman. Fique longe de uma mulher má. E na sequência, don't even go near the door of her house. Don't even go near. Ó, não, né? Usando even junto, vai ficar nem. Nem passe perto, nem chegue perto. Go near é chegar perto, ir perto. Don't even go near. Nem chegue perto. The door of her house. Da porta da casa dela. Então, her, dela, house, casa. Don't even go near. Nem chegue perto. The door of her house. Da porta da casa dela. Então, vamos para o verso número 9. You will lose your self-respect. Significa você perderá o seu respeito próprio. And end up significa e acabará. Lembrando que essa frase ainda está no futuro por conta desse will. Então, isso aqui é um phrasal verb que significa acabar. Acabar no sentido de consequência. Você vai acabar na pior se você continuar nesse caminho. Você vai acabar chegando nessa situação. Esse tipo de acabar, não é o acabar no sentido literal, mas é, por exemplo, nesse caso aqui dá pra entender o contexto. Você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida, em débito. Preste atenção. And end up in debt. Essa palavra você não pronuncia debt. Não, você fala debt. Debt. Você vai ignorar o B. Debt. Ou seja, você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida. Em dívida com quem? Aqui diz, to some cruel person. Para alguma pessoa cruel. No português a gente fala estar em dívida, né? Acabar em dívida com alguma pessoa cruel. Então, ao invés de para, a gente trouxe aqui para com, para ficar melhor na língua portuguesa. Adaptações. Ou seja, você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida com alguma pessoa cruel. For the rest of your life. Para o resto da sua vida. A gente diria aqui, até aperfeiçoando essa frase, pelo resto da sua vida. Então, you will lose your self-respect and end up in debt to some cruel person for the rest of your life. Você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida com alguma pessoa cruel pelo resto da sua vida. Verso número 10. Strangers will get your money. Estranhos vão pegar seu dinheiro. And everything else. E tudo mais, né? Seria ao pé da letra isso. E tudo mais. You have worked for. Pelo qual você tem trabalhado. Olha só como que a gente adaptou. Estranhos vão pegar o seu dinheiro e qualquer outra coisa pelo que você trabalhou. É uma adaptação. Verso número 11. When it's all over, quando tudo acabar, your body will waste away. Seu corpo vai definhar. Waste away. Phrasal verb que significa definhar. Mais uma vez no futuro, your body, seu corpo. When, quando, it's all over. Quando estiver tudo terminado, né? It's all over. A gente adaptou para quando tudo acabar, quando tudo terminar. E aí no final, as you're grown. Enquanto você geme. Bom, vamos entender uma coisa aqui, ó. Waste away, definhar. As you grown, ao pé da letra é como você geme. A gente adaptou para enquanto você geme, para ficar melhor. Verso número 12. And shout. E clama ou e grita. I hated advice and correction. Eu odiava conselhos e correções. Preste muita atenção nesse ensinamento, hein? Quando tudo acabar, seu corpo vai definhar enquanto você geme e grita e clama.
Eu odiava conselhos e correções, né? Advice, conselho, correction, correção. Hate é o verbo odiar. To hate. Aqui, hated, no passado, né? Verso número 13. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito pesado, hein? I paid no attention to my teachers. Não prestei atenção aos meus professores. Prestar atenção, você usa o verbo pay, o mesmo verbo de pagar. Então, I pay attention significa eu presto atenção. Nesse caso aqui tá no passado e na forma negativa, né? I paid no attention. Eu prestei nenhuma atenção. A gente adaptou para não prestei atenção. To my teachers, aos meus professores, aqueles que ensinam. Lembrando, teacher, o termo teacher, ele é derivado do verbo ensinar, que é o verbo teach. Então, quem ensina é um teacher. Se você ensina alguma coisa, você é um teacher, é um ensinador. Enfim, verso 14. And now I am disgraced in front of everyone. E aí as aspas se fecham. Ele está dizendo, e agora estou desonrado. Isso aqui eu sei que parece desgraçado, mas a gente adaptou para desonrado. In front of everyone. Na frente de todos, na frente de todo mundo. Vamos pegar aqui desde o começo dessas aspas até o final para a gente entender melhor. Vamos lá. Quando tudo acabar, seu corpo vai definhar enquanto você geme e grita. Eu odiava conselhos e correções. Eu não prestei atenção aos meus professores e agora estou desonrado na frente de todos. Escute esse conselho de Salomão. Escute o seu teacher. I am here to help you. Eu estou aqui para te ajudar. E vamos para o verso número 15. You should be faithful. Significa você deveria, você deve ser fiel. Então, should geralmente é deveria, deve, no sentido de dar conselho, sugestão, recomendação. Faithful, o mesmo termo do subtítulo do capítulo, né? Fiel, você deve ser fiel. You should be faithful to your wife. Para sua esposa, né? Fiel para sua esposa, a gente adapta para fiel à sua esposa. Just as, assim como, you take water, você pega água, a gente adapta para você toma água. From your own well, do seu próprio poço. Ó, from, do, indicando um ponto de origem, você pega água, você toma água de algum lugar. Da onde? Vai dizer da onde. O que eu acho interessante aqui é que eles usam o termo well, que significa poço. Você sabia que well, além de significar bem, ele também significa a palavra poço? Se você não sabia dessa, comenta aqui no chat. From your own well é literalmente do seu próprio poço. Então ele está fazendo uma comparação. Você deve ser fiel à sua esposa. You should be faithful to your wife. Just as, assim como, you take water, você toma água do seu próprio poço. Enfim, ele faz uma comparação a algo que eles faziam na época, que era retirar água do poço. Então a pessoa, quando ela tira água do próprio poço, ela está sendo fiel a ela mesma, ela está honrando aquilo que ela tem. Enfim, vamos para o verso 16. And don't be like a stream, from which just any woman may take a drink. E não seja, and don't be like a stream, como um riacho. From which, do qual, just any woman, qualquer mulher, may take a drink, pode tomar uma bebida, pode dar uma bebida no caso de pegar ali um pouco de água, né? Enfim, ele tá fazendo uma comparação.
e não seja como um riacho. Quando ele fala esse como, é diferente do como do as. Nós já falamos isso aqui. As é o sentido literal. Like é o sentido figurado. Quando ele fala para você não ser como um riacho, não é que você vai ser exatamente um rio, né? Não, é como um riacho do qual qualquer mulher pode tomar uma bebida. Para você não ser uma pessoa acessível dessa forma, né? Como um rio, que qualquer pessoa pode chegar lá e tomar água desse rio. Enfim, verso 17. Preste muita atenção, porque nós temos aqui alguns verbos que eu nunca ensinei nesse canal. Save yourself significa guarde-se, guarde a si mesmo, se guarde. For your wife, para sua esposa. And don't have sex. Para quem não sabe, have sex é fazer sexo. Eu sei, em inglês a gente fala ter sexo. Em português a gente fala fazer sexo, né? Don't have sex é uma ordem. Não faça sexo with other women. Com outras mulheres. Preste muita atenção, porque aqui chegamos ao termo que eu falei que nós chegaríamos. Women, escrito com E, indica plural. Se fosse a, seria mulher, singular. Então, women, mulheres, woman, mulher. Fica aqui a diferença. Então, save yourself for your wife. Guarde-se para sua esposa. And don't have sex with other women. E não faça sexo com outras mulheres. Enfim, verso 18. Be happy with the wife you married when you were young. Seja feliz, be happy with the wife you married, com a esposa que você se casou, when you were young, quando você era jovem. Tem até uma música que se chama When You Were Young, da banda The Killers. Essa música virou até o tema da nossa vinheta aqui no canal. E vamos para o verso 19. She's beautiful and graceful. Ela é linda e graciosa. Just like a deer. Assim como um cervo, uma corça. You should be attracted. Significa você deveria sentir-se ou se sentir atraído. To her. Por ela. And stay deeply in love. E ficar, permanecer profundamente apaixonado. Vamos entender aqui então, ó. She is, ela é. Beautiful and graceful, linda e graciosa. Assim como uma corça, um cervo. You should be, você deve ser, você deveria ser atraído. A gente fala aqui no português, se sentir atraído. To her, por ela. And stay, e permanecer, e ficar. Deeply, profundamente. Esse termo aqui, sim, ele vira tudo isso profundamente, porque deep é profundo, por conta do sufixo ly, se torna profundamente. Toda palavra que termina com ly, você vai perceber que nós traduzimos no português para algo com mente. In love significa apaixonado. Se eu falo pra você assim, ó, I am in love with you. Eu estou dizendo, não é eu estou em amor com você, não, é eu estou in love, apaixonado por você. Então, você percebe que nem tudo você deve traduzir ao pé da letra. Então, quando você vê in love no inglês, se refere a paixão. Estar em amor é estar apaixonado. É assim que eles falam no inglês. E vamos para o verso número 20. Don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. Vamos entender aqui, ó. Don't go crazy. Não enlouqueça, não fique louco.
over a woman, por uma mulher, who significa quem, a gente adaptou aqui para que, para fazer sentido, é unfaithful. Preste muita atenção, a gente falou que faithful, fiel, colocamos o prefixo un, você diz que é o oposto, então se torna infiel. To her own husband, né? Vamos entender aqui, ó. Husband, marido. Her, dela. Own, próprio. Então, ao próprio marido dela. A gente adaptou aqui para ao próprio marido. Então, não enlouqueça por uma mulher que é infiel ao próprio marido. Don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. Verso 21. The Lord sees everything. O Senhor tudo vê. Vê tudo. Está conjugado com S por estar na terceira pessoa no singular, no presente, né? And he watches us closely. Também está com S, na verdade aqui ES, né? Watch é o verbo assistir, mas também pode ser o verbo observar. Closely, nós falamos, né? De perto, né? Nós podemos até dizer aqui, observa com atenção, proximamente, ou seja, the Lord sees everything. O Senhor vê tudo, tudo vê. And he watches us. Us significa nós, né? Então a gente fala que ele nos observa. He watches us de perto. Closely. Verso número 22. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. Vamos entender aqui, ó. Sinners são pecadores. Lembrando, sin, pecado. Portanto, sinners, pessoas que cometem pecado. Sinners, pecadores. Are, trapped, são presos. And caught, e pegos. By, por, their own evil deeds. Vamos entender aqui, ó. Ações próprias, mas deles. Próprias ações, mas deles. A gente adapta tudo isso para suas próprias más ações, para ficar mais claro, né, na língua portuguesa. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. Pecadores são presos e pegos por suas próprias más ações. E vamos para o verso final deste capítulo. They get lost and die. Eles se perdem e morrem. Because of, por causa de, their foolishness, significa a tolice deles, né? Tolice deles, a gente adapta para sua tolice. And lack, e falta, né? Você poderia até dizer pela falta. Of self-control, de autocontrole. Então, they get lost and die. Eles se perdem e morrem. Because of their foolishness, por causa de sua tolice. And lack of self-control, e pela falta de autocontrole. E assim finalizamos mais um capítulo da nossa leitura diária de Provérbios. Agora vamos ler todo esse texto juntos. Vamos conferir se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá! Proverbs. Proverbs, chapter 5. My son, if you listen closely to my wisdom and good sense, you will have sound judgment, and you will always know the right thing to say. The words of an immoral woman may be as sweet as honey and as smooth as olive oil, but all that you really get from being with her is bitter poison and pain. If you follow her, she will lead you down to the world of the dead. She has missed the path that leads to life and doesn't even know it. My son, listen to me and do everything I say. Stay away from a bad woman.
Don't even go near the door of her house. You will lose your self-respect and end up in debt to some cruel person for the rest of your life. Strangers will get your money and everything else you have worked for. When it's all over, your body will waste away as you groan and shout. I hated advice and correction. I paid no attention to my teachers, and now I am disgraced in front of everyone. You should be faithful to your wife just as you take water from your own well. And don't be like a stream from which just any woman may take a drink. Save yourself for your wife, and don't have sex with other women. Be happy with the wife you married when you were young. She is beautiful and graceful, just like a deer. You should be attracted to her and stay deeply in love. Don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. The Lord sees everything, and He watches us closely. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. They get lost and die because of their foolishness and lack of self-control. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Não se esqueça que todos os dias nós estaremos aqui para analisar um capítulo do livro de Provérbios. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, o último curso de inglês da sua vida. E é o seguinte, eu quero aqui a partir de agora te apresentar cada detalhe. Muitos me perguntam: Murilo, qual é o método que você utiliza para ensinar inglês? Qual é o segredo? Qual é a técnica? O que faz o curso de inglês Teacher Murilo atualmente ser um dos maiores cursos do Brasil e ser tão diferente dos cursos tradicionais? É isso que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Para começar, esse é o valor atual do curso de inglês Teacher Murilo, R$ 995. Só que é o seguinte, a novidade que eu tenho para você que está aqui comigo agora é que nós estamos abrindo uma promoção, um desconto especial de 50% off, para você entrar pela metade deste preço. Ou seja, por apenas 12 vezes de R$ 49,90, você pode embarcar na jornada do zero à fluência. Promoção especial por tempo limitado, por apenas R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,90. Só para tirar sua dúvida, o link tá aqui na descrição, tá? No chat ao vivo, aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/desconto 50 off. Esse desconto não vai durar para sempre, então corre aqui, clique e já se inscreva. Então, de 995 por 497. Esta é a surpresa, a grande novidade que eu queria revelar para vocês aqui hoje. E é o seguinte, preste muita atenção. O método da jornada
não é baseado em teorias sobre o inglês, mas é focado 100% no lado prático. Para quem não sabe, a palavra fluência significa característica daquilo que é natural e espontâneo. O foco desde o princípio da jornada é gerar, construir e desenvolver a fluência praticando as 4 habilidades, que são ouvir, falar, ler e escrever. Sim, essas 4 habilidades que você está vendo aqui no lado direito, que são as mesmas habilidades que você desenvolveu para se tornar fluente na língua portuguesa. É impossível gerar fluidez sem praticar e desenvolver habilidades. Então não, o curso não é uma faculdade de letras para você ficar aprendendo regra, gramática e ser uma pessoa teórica sobre o inglês. Não, é uma jornada para você desenvolver 4 habilidades. Essas daqui, ó. Você vai aprender a ouvir inglês, compreender inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. A grande diferença dos métodos tradicionais para o curso de inglês Teacher Murilo é que desde as primeiras aulas eu vou te ensinar a criar uma rotina de envolvimento prazeroso com o inglês, desenvolvendo essas 4 habilidades. O envolvimento, ele vai gerar em você o quê? Costume, familiarização. Consequentemente, você vai criar mais gosto pelo inglês, vai aprender com mais facilidade e vai de fato dominar o inglês da vida real. O método é baseado em 2 fatores cruciais, que são estruturas mais imersão. Dentro da jornada do zero à fluência, dentro desta plataforma de ensino, você vai aprender presente, passado, futuro, como criar pergunta, como criar resposta, como se comunicar, como desenvolver naturalidade na sua comunicação. E por que eu chamo de estruturas? O fato já diz, estruturas são os elementos que sustentam uma construção. É impossível construir fluência sem dominar estruturas. Se você só tiver vocabulário, mas não saber a ordem, não saber como usar, você vira uma pessoa teórica sobre o inglês e não consegue desenvolver o lado prático. Uma das dores, uma das dificuldades que eu mais escuto aqui na internet é: professor, eu entendo muito, consigo compreender, consigo ler, consigo traduzir algumas coisas, mas na hora de falar, não consigo, na hora de conversar, não flui. Por quê? Porque talvez você estudou muita teoria, você se tornou uma pessoa teórica sobre o inglês, você gravou palavras aleatórias, você aprendeu inglês como se estivesse estudando um dicionário, e aí você não aprende a formar frases, não aprende a estabelecer uma comunicação básica, essencial com alguém. Então, é impossível construir fluência sem dominar estruturas. Além disso, a plataforma da jornada, ela não é só para estudar inglês. Não, ela também é um universo de imersão para você mergulhar no inglês da vida real, com livros, podcasts, audiobooks, filmes, séries, músicas e muito mais. Todos os meus alunos que estão dentro dessa jornada possuem um plano de estudos para mergulhar no inglês e desenvolver estruturas e aprender a desenvolver principalmente as 4 habilidades. Se eu for resumir, o que o método resume? O método resume em uma única palavra, que é essa segunda que você está vendo aqui, ó. Imersão. Muitos perguntam, como é que faz para aprender tão rápido? Como é que as pessoas dentro do curso, dentro da jornada do zero à fluência, aprendem tão rápido, mais rápido? Por quê? A resposta é muito simples e muito óbvia. Qualquer coisa na sua vida que você aumenta a intensidade de exposição e de contato, você aprende mais rápido. Por que as pessoas que viajam, moram fora, falam inglês todos os dias, aprendem mais rápido? É uma resposta óbvia. Excesso de contato, excesso de imersão. Então, eu quero te mostrar como que alguém como eu aprendi inglês aqui no Brasil sem precisar ter estudado fora. Você precisa aprender a usar o universo ao seu redor ao seu favor. E não é só assistir, não é só ouvir, não é só... Senão eu falava pra você aqui, senta aí no sofá, assina a Netflix, assina Max, Disney Plus, eu não sei. E vai assistir as coisas em inglês que resolve. Tem gente que dá esse tipo de dica aqui na internet, mas não é assim que você vai aprender, tá? Tem muita gente que assiste coisas em inglês a vida inteira e até hoje não fala inglês. Por quê? Porque o jogo não é tão simples assim quanto parece, tá? Você precisa aprender inglês e ter um espaço, um ambiente para você desenvolver essas habilidades.
Senão você vira uma pessoa obesa mental. Enche a cabeça de informação, de regra, de coisa e não consegue desenvolver. Então, eu te pergunto, quem você acha que aprende mais? A pessoa que faz 2 horas de aula por semana no curso tradicional ou a pessoa que está dentro de um método que conduz ela a se envolver com o inglês todo santo dia? Responde aqui pra mim nos comentários, seja sincero. Eu quero que você anote, escreve isso aí, ó. Intensidade distorce o tempo. Quem está dentro da jornada desfruta de uma palavra muito simples que é liberdade. Liberdade de envolvimento para você assistir o que você quiser, ouvir, praticar, escrever, ler o que você quiser. Liberdade para você fazer quantas aulas você quiser por dia. Liberdade para você acelerar, liberdade para você ir mais devagar, liberdade para você praticar, liberdade para você ir muito mais longe que o comum. Para você estudar de maneira extraordinária. O que significa extraordinário? Significa que vai além do ordinário, por isso que é extraordinário. Se você quer estudar no modo comum, igual todo mundo está estudando, você vai ficar na média igual todo mundo. Por que hoje o Brasil é um dos países que mais possuem escolas de idiomas no mundo e apenas 3% é fluente? Há quem diga que de 1 a 3% falam inglês fluentemente no Brasil. De acordo com a British Council, ela diz que apenas 3% é fluente. Agora eu te pergunto, o que faz de fato alguém aprender muito mais rápido e sair dessa média, sair dessa bolha onde está todo mundo só estudando, achando que está estudando do jeito certo, mas está aí ó, num ciclo vicioso, andando em círculos no deserto porque não consegue ainda destravar a fluência. Eu quero te apresentar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo durante 1 ano, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. No final ele se tornou capaz de fazer uma palestra 100% em inglês, 100% em inglês explicando a diferença entre inglês britânico e inglês americano. Ele foi capaz de se tornar professor de inglês depois de 2 meses de finalizar as aulas. E olha, eu quero mostrar pra você o que ele disse. Eu sempre fui muito travado com relação ao inglês. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível, de que eu nunca seria capaz de desenvolver e manter uma conversa 100% em inglês. Mas até o dia em que eu conheci o Teacher Murilo, comecei a ter aulas com ele e ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Realmente a gostar do inglês, a gostar de praticar o idioma, de conversar em inglês. E graças a isso eu consegui vivenciar grandes experiências, como por exemplo eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho 100% em inglês, de não só desenvolver, mas apresentar um trabalho 100% em inglês sobre um determinado assunto. Tive a oportunidade de ter conversas 100% em inglês e hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês, né? Tenho trabalhado como professor de inglês, tudo isso graças às aulas do Teacher Murilo, graças a todo o acompanhamento. Então fica aqui também meus agradecimentos ao Murilo, né, por ter toda a paciência, por ter esse acompanhamento, por me apresentar o inglês como algo divertido, como algo que vai muito além de mero estudo ou de estudar para se aperfeiçoar no trabalho e tudo mais, mas realmente me apaixonar pela língua e querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. É isso aí. É possível, sim, alcançar a fluência em menos de 12 meses. Só que vai exigir muito de você. Isso não é comum, ok? Não quero falar pra você que todo mundo que entra na jornada fica fluente em 12 meses, não. Mas é possível. Quando você aumenta o grau de intensidade nos estudos e na imersão, e quando você estuda do jeito certo, você vai perceber que você não precisa nem se desgastar tanto. Você só precisa fazer o que deve ser feito no tempo por dia que deve ser feito. Eu não estou aqui prometendo, ó, você vai alcançar a fluência em menos de 12 meses, porque eu não sou vidente, eu não tô vendo o seu futuro, mas eu digo pra você, é possível. Se você tiver disposição, disponibilidade para mergulhar no método todos os dias, é só questão de tempo. Mas o lance aqui não é tempo. Eu quero te dar uma dica aqui, ó. Troque o cronômetro pela bússola. Cronômetro marca o tempo, bússola marca a direção. É muito mais importante você saber que você está na direção certa do que quanto tempo vai levar.
Mas sim, eu te garanto, aqui dentro da jornada você vai aprender 5 vezes mais rápido que os métodos tradicionais. Eu sou alguém que passei por várias escolas de idiomas, tanto como aluno quanto como professor. E eu digo pra você, os métodos tradicionais levam em torno de 5 a 7 anos para se aprender inglês fluentemente. Basta você se informar em qualquer escola tradicional. Liga, vai lá, tira dúvida. Quanto tempo eu demoro para ficar fluente? Eu mesmo fiquei 10 anos em escolas tradicionais. E quando eu saí de lá, eu não sabia falar inglês. Eu não entendia as coisas. Não havia fluência, fluidez. Eu tive que reestudar várias coisas. Eu tive que mudar a rota. Eu tive que aplicar um novo formato, um novo método de estudo, que é esse método aqui que eu estou tentando te ensinar. Um método de imersão, de você mergulhar nas estruturas de maneira intencional, de você praticar o que deve ser praticado, não ficar estudando coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Preste atenção, onde não tem imersão diária, o estudo se torna ocasional. É isso que eu vi com centenas de alunos dando aula desde 2012 em escolas de idiomas. O aluno, ele estuda ali apenas 2 horas por semana, o estudo se torna ocasional, o aluno demora cada vez mais para aprender e se acostumar. Consequência, quando não vê resultado, desiste com facilidade. Ah, Murilo, você está dizendo que a culpa é das escolas? Não, a culpa, na maioria das vezes, é do aluno. Assim como no meu curso, que eu fiquei lá 10 anos estudando e não fiquei fluente, teve gente que estudou em 6, 7 e ficou. Caramba, o que difere uma para outra? O tanto que a pessoa se entrega. O quanto você se entrega num método, o quanto você se entrega em um caminho sequencial gradativo, vai definir se você vai alcançar a fluência ou não. Eu conheço pessoas que me acompanham aqui no YouTube desde 2017 e até hoje tá assim, ó, patinando no inglês. Aí vem alunos, se inscrevem na jornada, se tornam fluentes, saem da jornada e aí esses aí que estão aí navegando no YouTube estão aí, ó, só navegando no conteúdo aleatório, não consegue ter progresso. Por quê? Porque não tem como você ter progresso em algo aleatório. É isso que eu canso de falar aqui, ó. Você quer aprender de modo gradativo, aprender e crescer? Não tem como você crescer com coisa aleatória. Não tem como. Não tem como. Você vai precisar de algo gradativo, algo sequencial. Agora, o que mais torna a jornada do zero à fluência tão diferente? Algo que o Giovanni falou aqui. O acompanhamento. Outro fator que faz a jornada do zero à fluência ser diferente de vários cursos tradicionais, presenciais e online, viu? É que você tem acesso a mim, Teacher Murilo, o tempo todo. Sim, você não estará sozinho, você não estará sozinha. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos. Você vai poder falar comigo no privado sempre que você precisar. Além disso, toda semana estamos fazendo um encontro ao vivo de conversação em grupo para praticar inglês e tirar dúvidas. Um espaço onde você pode praticar independentemente do seu nível. Um espaço que você tenha liberdade para errar, para acertar, para aperfeiçoar. Quem não tem isso, dificilmente alcança a fluência. Quem não tem um espaço para desenvolver, sabe o que acontece? A pessoa sempre vai ficar com medo de falar com alguém que ela não conhece. E não tem nada melhor do que você estar dentro de uma jornada, estar aprendendo com um professor, e esse professor você tem acesso a ele, você aprende com ele. É um espaço para você aplicar o inglês da vida real. Então, resumidamente, você vai aprender inglês no seu próprio ritmo. Você vai ter liberdade para acelerar ou estudar um pouco mais devagar, dependendo da sua disposição e disponibilidade. Segundo, todas as aulas já estão liberadas, o que quer dizer que você não precisa esperar as aulas liberarem e também não precisa ficar preso a um único horário fixo para estudar. Você vai entrar lá e tudo já está liberado. Você vai ter liberdade para navegar na plataforma, ok? Não é assim, você vai fazendo aula e aí vai desbloqueando, não. Você já vai entrar com tudo liberado. Terceiro ponto, desenvolvimento gradativo. Diferente dos meus vídeos no YouTube, onde são todos aleatórios, sem ritmo de progressão,
Aqui dentro da jornada você vai aprender do mais básico ao mais avançado. Tem um caminho sequencial para você seguir. Nós chamamos isso de crescimento sustentável. Quando você aprende, pratica, aprende, pratica, aprende, pratica. Agora aqui no YouTube é mais ou menos assim, ó. Aprende, aí de repente você esquece, aprende de novo, esquece, aprende de novo, esquece, aprende, porque não tem gradatividade. O grande problema de quem estuda apenas pelo YouTube é esse. Preste atenção aqui, você que está aqui me assistindo a dezenas de aulas. Dezenas de aulas. Tem gente que comenta que já assisti 30 horas de vídeos seus no YouTube. Parabéns. Essas 30 horas suas dentro do curso, você já seria fluente. Talvez um pouco mais. 30 horas é muito pouco, né? Vou falar a verdade. Que 30 horas você aprende pelo menos o básico no inglês. 30 horas. A gente ensinou aqui em 10 horas. Mas sim, vou dizer que 30 horas você domina o básico e o intermediário no inglês tranquilamente. Mas o que eu quero te dizer? No YouTube você não tem acompanhamento do professor, você não tem ninguém para praticar, ninguém para te corrigir, ninguém para falar para você, tá errado dessa forma, faz dessa. Ninguém para te mostrar um ritmo de progressão, mostrando para você, olha, você já passou por aqui, agora você está aqui, você falta aprender isso ainda. Nada no meu canal é gradativo, não tem conteúdo sequencial aqui. E aí, meu amigo, onde não tem perspectiva de futuro, o presente fica vulnerável. E aí, quem não sabe para onde tá indo, comente aqui. Qualquer coisa serve. Fluidez vem com progressão e não com aleatoriedade. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp. Quinto, você vai praticar conversação comigo toda semana por videochamada, via Zoom. Você vai praticar, você vai falar. Toda semana nos reunimos para praticar, para desenvolver. E aí levamos um assunto, uma pauta, um tema, um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Desenvolvemos aquilo, trabalhamos aquilo e aprendemos aquilo. Praticamos conversação com aquilo. E no final da jornada, após concluir todas as atividades, testes avaliativos e após ser aprovado por mim, você vai receber o certificado de conclusão do curso. E aí você tá vendo aqui, né? Formato Netflix de imersão. Como assim formato Netflix? Gente, a plataforma está com uma visualização sensacional. Tudo organizado da melhor forma para você conseguir acessar, consumir, estudar, continuar de onde parou. Ver a porcentagem do seu progresso, que é uma das coisas mais importantes. Quando você consegue ver o quanto que você já progrediu dentro desta jornada. Preste atenção como está o site do curso. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo o tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Pois é, my friends, esta é a plataforma da jornada do zero à fluência.
Aqui você está vendo um exemplo de como é o acesso pelo computador. E aqui você está visualizando alguns dos mais de 25 módulos que contém dentro da plataforma. Além disso, você também poderá estudar, mergulhar, aprender pelo seu celular. Você vai poder baixar o aplicativo do curso e vai poder assistir às aulas pelo seu celular, pelo seu tablet, iPad, enfim, por onde você quiser. Além disso, você vai poder também baixar as aulas do curso para você assistir de modo offline, quando você estiver fora da internet. E o mais legal, preste muita atenção, os bônus para quem entrar hoje na jornada do Zero à Fluência. Quais são os bônus para quem entrar hoje? Primeiro bônus, você vai ter acesso ao módulo de intensivo dentro da jornada do Zero à Fluência para você aprender 6 meses em apenas 10 dias. Com mais de 300 frases do inglês da vida real. Sim, é um módulo para você que quer avançar mais rápido em um curto espaço de tempo. Você que quer aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, você vai estudar esse nosso bônus, um módulo intensivo, que é novidade dentro da plataforma da jornada do Zero à Fluência. Outra novidade, outro bônus é o seguinte, você vai ter acesso aos meus 4 livros de inglês com filmes, produzidos por mim mesmo. Somando os 4 aqui, você tem mais de 750 frases. O meu melhor conteúdo imersivo para quem está nessa jornada de aprender inglês da vida real através da leitura, um dos melhores caminhos para você evoluir e aprender e acrescentar vocabulário novo. Além desses 4 livros aqui, temos uma biblioteca, um módulo que se chama Biblioteca Online, onde lá tem mais de 30 livros de vários gêneros para você baixar e treinar a sua leitura. Mas eu digo que o melhor bônus de todos é esse aqui, ó. Uma jornada analisando o filme completo do Shrek. Para quem não sabe, este é o curso de inglês analisando frase por frase do filme desde o começo até o fim. Dentro desse curso, toda semana analisamos uma cena nova desse filme, e para quem não sabe, só dentro desse filme aqui contém mais de 6.000 palavras. Praticamente contém todas as estruturas do inglês, um vasto vocabulário do cotidiano. Também é um baita conteúdo para você mergulhar no inglês da vida real. Isso aqui é praticamente um curso dentro do curso principal. Então você tem 3 bônus você entrando hoje, o módulo intensivo, todos os livros para você treinar leitura massivamente e terceiro, o curso de inglês com Shrek. Vamos fazer umas contas aqui, ó. Tudo o que contém dentro da jornada. 1 ano de acesso ao curso de inglês Teacher Murilo. Vamos supor que cada uma das 200 aulas tem bem mais que 200, mas vamos supor que cada aula custe R$10. Seria mais ou menos isso aí, R$2.000. Vamos supor que meu suporte no WhatsApp, isso, meu suporte, vamos supor que eu cobre aí R$5 por dia de suporte, seria isso aí, ó, durante 1 ano inteiro. R$5 por dia de segunda a segunda, que é o tipo de suporte que eu dou. Não tem nenhum curso no Brasil que faça isso. Não tem, você pode pesquisar. Não tem ninguém que dê suporte igual ao Teacher Murilo. Todos os dias de segunda a segunda eu dou suporte até de madrugada. Você pode entrar lá e perguntar para os meus alunos. E olha, por que eu faço isso? Porque eu crio um compromisso sério. Eu não tô aqui pra fazer você entrar num lugar que lá você vai assistir, lá você vai estudar. Não, eu estou aqui presente para te ajudar. 1.825 seria o valor de R$5 por dia de suporte durante 365 dias. Além disso, um encontro ao vivo por semana via Zoom seria um valor de R$2.700 o ano. Gente, isso aqui é cobrando tipo R$50 por encontro. São 54 semanas ao longo do ano. Se eu cobrasse R$50, é o preço de um hambúrguer que você come no McDonald's. É o preço de uma pizza que você come num domingo, R$50. Se eu fosse cobrar o ano todo, um encontro por semana, tem professores que não tem nem influência, não são nem conhecidos e cobram 150 por hora a aula. Eu tô falando aqui de R$50 um encontro ao vivo de conversação que a gente faz toda semana dentro do curso. É isso aí, eu cobraria mais ou menos isso aí, R$2.700.
mais o intensivo de 6 meses em 10 dias, em torno de R$100 por aula, para você aprender 6 meses de conteúdo em apenas 10 dias. O curso de inglês com Shrek, para quem não sabe, custa R$29,90 por mês. Durante 12 meses seria R$358,80. Se você for somar tudo isso aí que a gente entrega, daria esse valor aqui, ó. R$7.883,80. É isso. Tô chutando baixo ainda. Mas é claro, esse não é o valor da jornada do Zero à Fluência. Eu só quero que você entenda o quanto de coisa nós estamos entregando. Eu não estou aqui contando coisas que vão entrar dentro da plataforma. Curso de pronúncia, curso de inglês para viagem, dentre muitas coisas que somente quem está lá dentro sabe. Eu quero que você entenda o seguinte: este não é o valor que nós vamos abrir. Como eu mostrei aqui no início, o valor da jornada é R$995. Só que sim, nós estamos abrindo aqui um desconto especial de 50% off, para você entrar pela metade deste preço, ou seja, R$497, ou 12 vezes de R$49,90. Murilo, como que eu faço para garantir a minha inscrição, a minha vaga? Você vai correr aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, teachermurilo.com/desconto 50 off. Clique neste link, lá vai ter a opção para você se inscrever e garantir a sua vaga. Resumindo, tudo que contém dentro do curso de inglês Teacher Murilo, por apenas 12 vezes de R$49,90, tá? Gente, esse valor está pela metade e você vai ter acesso a tudo, tá? Não é assim, tá pela metade, você vai ter acesso a uma parte. Não é isso, tá? Você vai ter acesso a tudo que eu falei aqui. Tudo. Everything. Mais de 200 aulas do Zero à Fluência, comunidade de alunos no WhatsApp e no Telegram, aulas de conversação toda semana, aulas de inglês com filmes, com músicas, com discursos com a Bíblia e muito mais. Curso de inglês com Shrek, analisando o filme completo, inglês corporativo com a série Suits, um módulo para você estudar inglês para empresa, corporativo, para você que está nessa jornada. Suits, para quem não sabe, é a melhor série que trata desse tipo de ambiente. Então você também vai ter acesso ao módulo intensivo para aprender inglês 6 meses em 10 dias. 10 dias para você aprender 6 meses de conteúdo. Materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros e muito mais. E-books em inglês com filmes, que são os meus livros de imersão de leitura. E suporte direto com o Teacher. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$49,90. Essa é a promoção do século. Nós nunca entregamos tanto por um valor tão baixo. E eu não estou aqui contabilizando os 2 módulos que virão em breve, que é o módulo de inglês para viagem, que é um curso de inglês para viagem, mergulhando em todos os ambientes para quem vai viajar, hotel, aeroporto e assim por diante. Curso de pronúncia, para você aprender a pronunciar as coisas corretas, para você entender transcrições fonéticas, para você compreender melhor cenas de filmes como essas aqui que a gente analisa quase todo dia, né? Para você entender e aplicar o inglês da vida real. Você vai ter acesso a tudo isso por 1 ano. Murilo, eu vou ter acesso a tudo por 1 ano, e se eu não aprender em 1 ano? Você vai poder renovar pelo mesmo valor promocional. Como eu falei, você pode fazer o seu ritmo. Não precisa você fazer as coisas correndo, faz dentro do seu ritmo. De R$995 por apenas 12 vezes de R$49,90. R$497. Aqui você vai aprender e dominar o inglês da vida real. E principalmente se desenvolver dentro das 4 habilidades. Uma coisa que eu sempre falo aqui quando eu falo de valores. Só para você entender. Quando você se depara com o preço de algo, entenda uma coisa. Não é sobre o preço, é sobre o valor. Não é sobre quanto custa o curso, é quanto vale você ser fluente.
o quanto você valeria no mercado profissional falando inglês fluentemente. Como que seriam as suas viagens viajando, falando inglês fluentemente? Como seria a sua vida morando nos Estados Unidos, morando na Europa, falando inglês fluentemente? Tendo liberdade para fazer entrevistas onde você quiser, trabalhar para quem você quiser fora do Brasil, à distância, presencial. É sobre isso que eu tô falando aqui, é muito mais valioso do que R$500. O que eu costumo dizer é o seguinte: caro é não falar inglês, caro é perder oportunidade de trabalho no exterior, caro é você não conseguir viajar com segurança, caro é você não conseguir se conectar com nativos, caro é você estar limitado geograficamente porque você não sabe falar outra língua além do português, caro é você procrastinar mais uma vez, mais um ano sem falar inglês, caro é você ficar patinando no conteúdo aleatório aqui do YouTube, conteúdo do Teacher Murilo, de outros professores, e achando que você vai aprender com algo gratuito, sem você semear, sem você investir em você. O quanto vale você se desenvolver, o quanto vale você ir para o próximo nível, ir para os próximos desafios. Quando você não semeia, não espere colheita. Agora eu falo uma coisa: quem sabe de fato o que está plantando não teme aquilo que vai colher. Se você tá aqui me assistindo hoje gratuitamente no YouTube e você tá pensando assim, cara, será mesmo que eu vou aprender? Se você não aprender a semear, se você não aprender a investir, e não estou falando apenas de investir financeiramente, estou falando de você investir em você. Tempo, disposição, disponibilidade, suor, sangue, lágrimas em cima daquilo que você realmente quer. Sem isso, ninguém alcança o sucesso. Caro, sabe o que é? É você esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Caro é você ter medo de dar o próximo passo e continuar travado no mesmo lugar. Isso é caro. Caro, você tá literalmente aqui investindo o valor de 12 pizzas. Pizzas que custam R$50. Hoje tem pizzas que custam 70, 80, 90, né? É o preço de 12 pizzas. Caro, sabe o que é? Daqui 12 meses, isso é o mais caro de tudo. Daqui 12 meses você estar arrependido de não ter tomado essa decisão hoje. O arrependimento é a moeda mais cara que existe. Porque quando você se arrepende de não ter começado anteriormente, sabe o que acontece? Você perdeu uma coisa que não volta, que é o tempo. Daqui 12 meses você vai querer ter começado hoje. Um dos principais relatos que eu escuto quando chega o final do ano é: Murilo, você tinha razão, eu devia ter começado lá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não comecei, por quê? Porque eu achei que ia dar conta sozinho, eu achei que não precisava, eu achei que conseguiria aprender inglês sendo um nômade digital, um lobo solitário, um ser humano autodidata que não preciso de ninguém, eu consigo sozinho, eu dou conta. Você consegue? Você pode conseguir, mas vai levar muito mais tempo. E tempo é algo que não volta. Você quer aprender mais rápido? Tem alguém te acompanhando. Tem alguém que já passou pelo processo. Você quer saber quantos professores mentores eu já tive na minha vida? Mais de 50. Quer saber quantas pessoas hoje eu tenho que me auxiliam no tipo de trabalho que eu faço aqui na internet? Além dos cursos, além das mentorias, além de todo o trabalho de produção de conteúdo, todas as redes sociais que eu estou presente, o meu modo de falar, comunicação, oratória, presença, posicionamento, tudo isso são coisas que eu desenvolvo toda semana. Eu me conecto com gente que sabe, com gente que já passou por esse caminho, e eu vou aprender com essas pessoas. Se engana quem acha que eu vou sozinho, eu vou do meu jeito, então você vai ficar travado no mesmo lugar. Eu sinto em te dizer, mas é a verdade. Essa é a sua chance de você tomar a melhor decisão da sua vida. Se é o seu sonho falar inglês fluentemente e você não quer investir, é porque o seu sonho não é tão valioso assim. E olha, eu falo pra você, tem uma grande diferença daqueles que apenas querem falar inglês, todo mundo quer, e aqueles que realmente querem e depois do querer vem uma ação. Esses são a minoria. Eu falo pra você, esse é o principal resultado, esse é o principal
fato, é a causa do porquê que tem tantos brasileiros que querem aprender inglês, mas poucos alcançam a fluência. Muitos desistem no caminho, muitos não enxergam a capacidade que têm, muitos colocam limitações. Eu não aprendo por conta da minha idade, eu não aprendo por conta da minha condição financeira, social, eu não aprendo porque eu sou jovem demais, sou velho demais. São histórias, crenças, coisas que você conta pra você que te impedem de avançar. Dentro da jornada nós temos alunos de todas as idades, dos 8 até os 90. E se você tem mais que 90, sim, você pode aprender. De acordo com a programação neurolinguística, não tem limite. Tá? Pare de achar que, por conta da minha idade eu não aprendo mais. É mentira. O seu corpo envelhece, mas a sua mente se torna mais potente. Isso é científico, você tem capacidade de aprender independentemente da sua idade. A PNL chama isso de pressuposição, é quando você coloca um bloqueio em você mesmo. Você fala assim, eu dou conta até aqui, daqui pra cá não dou conta. Esse seu bloqueio aí, é o que te impede de aprender. O bloqueio que muita gente tem com relação ao inglês, sabe o que é? Aleatoriedade. Eu dou conta do meu jeito, seguindo o meu caminho, eu dou conta fazendo esse caminho aqui que o famoso, que o influencer, que o fulano de tal indicou. O fulano de tal indicou que basta você assistir Friends todos os dias que você vai se tornar fluente. Vai lá então, cara. Faz o teste. Eu te garanto, você não vai aprender só assistindo coisas e não seguindo um caminho sequencial. Esse é o meu conselho, essa é a minha dica pra você. Eu tô aqui pra apresentar o curso, mas eu falo pra vocês, eu acabo dando uma aula motivacional, né? Explicando pra você o quão importante é você investir no seu sonho, nos seus objetivos. Se você não investe em você, não espere chegar onde você quer chegar. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultado diferente, só que fazendo as mesmas coisas. Você quer mudar, de fato, o seu resultado final? Primeiro mude a sua ambiência. Essa ambiência vai te apresentar pessoas. Lá dentro da jornada você vai conhecer pessoas. Você vai se conectar com um professor, com pessoas que estão no mesmo ritmo. Aves da mesma plumagem que voam juntas, que estão na mesma jornada em direção à fluência. Essas pessoas vão te proporcionar o quê? Ideias, formas, caminhos para você treinar, praticar. Ou seja, pessoas novas vão despertar em você novas ideias. Essas ideias vão te levar a ter ações. Nós vamos apresentar várias ideias, técnicas aplicadas comigo e com dezenas, centenas de alunos que eu já tive desde 2012. Você não vai precisar caçar na internet formas de você aprender. Você vai aprender com pessoas que já passaram por este processo. Olha só, ideias que vão gerar você o quê? Ações. E no final essas ações vão te dar resultado, vão te levar onde você espera. É os 5 passos mais importantes da sua vida. Troque a ambiência vai te apresentar pessoas, pessoas vão te dar ideias, ideias vão te gerar novas ações, e essas ações vão te gerar novos resultados. É muito simples entender esses 5 passos. Agora eu quero que você aplique. Quero que você saia dessa ambiência que você tá agora e dê o próximo passo. Esse é o meu convite para você embarcar na jornada do zero à fluência. Último curso de inglês da sua vida. Você tá preparado? Se você tá preparado, vem aqui no link na descrição, teachermurilo.com/desconto 50 off e cai pra dentro. Sem mais, vem! Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo
dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo o tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go?
Bora! É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Qual ideia que você tem sobre o inglês? Porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão seus próximos passos. Hoje, o número de conexões que você tem, antes de tudo, é limitado pelo seu idioma, pela língua que você fala. Aí, quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora, outras culturas, outros conhecimentos, você percebe que o inglês é só uma porta. Por exemplo, se você quer conteúdo para aprender a falar japonês, você encontra pouca coisa do japonês para o português. Agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês. Eu não sei se você tem a perspectiva do negócio, mas se você domina a língua inglesa, isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua. É por isso que há uma estatística, uma probabilidade muito grande quando a pessoa domina inglês, ela aprender o segundo, terceiro, quarto idioma. Por quê? Não é porque a pessoa tem QI elevado, capacidade, ela nasceu com inteligência, mas é porque ela abriu a porta principal. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver um ato de isso aqui, vai virar um compromisso inegociável. No momento que vira, você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo. O quanto que você sabe de inglês, se é muito ou se é pouco, ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida. A dificuldade que você tem, ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Então, quando você sente dificuldade ali no falar, no compreender, você vai entender o seguinte, isso aqui é só um sensor que está me mostrando, peraí, eu ainda não estou acostumado com isso. Você está aprendendo qualquer coisa nova, você ainda não domina. Instala essa fala na sua vida. Eu ainda não dominei isso, mas eu estou no processo. É sobre o ainda. Porque se você entra no jogo entendendo, eu posso não saber nada sobre o inglês, eu ainda não aprendi. Eu ainda sou travado nisso. Eu ainda. Esse ainda significa o quê? Em algum momento, essa chave vai virar. É sobre isso. É o caminho mesmo. Esse é o caminho. É estressante. Mas o caminho do estresse, o caminho da dor, o caminho do desconforto, ele começa a destravar novos genes dentro de você. Isso é absurdo. Imagina um campo dentro da sua mente desconhecido. E à medida que você começa a se expor em situações de estresse, de desconforto, todas essas capacidades, elas começam a ser desbloqueadas. E é interessante porque quem sabe o quanto de coisa você tem trancado dentro de você? Mas é absurdo você entender o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender. O quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você, que você tem o poder para destrancar isso. Se você parar para analisar, é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna, português. Qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe? O sentido da audição. Nem nasceu ainda, não tem nem data de nascimento, mas já ouve, identifica sons. Qual que é o segundo? A fala. Depois que a criança nasce, o que ela começa a fazer? A reproduzir os sons que ela ouve. E ela começa a se expor a falar aquilo que ela está ouvindo. A fluência no inglês, ela está nessas duas primeiras habilidades: ouvir e falar. A criança, ela não sabe nada de leitura escrita. Mas nos 5 primeiros anos, a criança fica apenas ouvindo e falando. E ela fica muito tempo nisso. Nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo. Não existe. Você passou por esse processo. Agora, se você não entende que no inglês funciona também dessa forma, você vai ficar sempre travado no quê? Eu quero falar, mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu tô certo. E aí você não fala. Sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês? Isso aqui eu tinha. Eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês, e aí depois, do nada assim, eu vou saber falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser também uma pessoa que ouve muito, consegue falar, mas não sabe nada de leitura. Você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo. A sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura e a escrita. A audição e a fala, o desenvolvimento da audição e fala não está ligado à regra, não está ligado à gramática. Então, quando você enxerga o inglês dessa forma, às vezes quando fala do inglês, você já logo pensa, né? As regras, as estruturas, as frases, preposições e tudo aquilo que é leitura escrita, não é audição e fala. É possível você aprender inglês somente compreendendo
e falando. Embora não seja comum na nossa realidade, um brasileiro que fala 2 línguas, em qualquer país que você for, até aqui da América Latina, se você for pra Europa, então, você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam 2 línguas. É a coisa mais normal, tão normal quanto se formar no ensino médio. Invistam na continuidade. Vocês não têm ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando. Muitas pessoas desistem fácil, como o Robson falou. A pessoa começa lida ali com um pouquinho de desconforto. Isso não é pra mim. E aí desenvolve várias crenças que faz de fato a desistir. O que a fluência de fato vai te proporcionar para sua vida, não só para a vida profissional. É incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui, pessoas que pensam completamente diferente, pessoas que comem uma comida totalmente diferente, vestem uma roupa diferente. Não tem preço, é algo inestimável. Quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa XYZ, pode ser que custe, mas a fluência não tem preço. A fluência é algo libertador. Quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa, não tem limites. Você consegue aprender qualquer outra coisa. Só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte: desiste, para com esse negócio. Você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês. Aí você vai falar assim: não dou conta não. Precisa disso mesmo para você perceber que não pode ser baseada na empolgação. Eu falo para você: abandona a maldição da empolgação. Abandona. Não baseia na empolgação, baseia na disciplina. A disciplina, ela vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar. Então quando você abraça isso, pronto, isso se torna algo inegociável. O principal vilão do extraordinário. Extraordinário significa o que vai além da média. O principal vilão do extraordinário é o bom. É o nível do aqui tá bom onde eu tô. Pra que me envolver mais? Vou ficar aqui mesmo onde eu tô, tá bom. Só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom. Aí entra uma coisa chamada familiarização. Você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo, e aí de repente aquela aula acabar, passar um tempo e você esquecer, porque uma curta aula não é tempo suficiente para você se familiarizar com aquilo. Talvez você vai precisar passar meses, e não é meses vendo a regra, é meses usando, colocando em prática, lendo aquilo, escrevendo aquilo, ouvindo aquilo, falando aquilo. Mas como diz a lei de Newton, para que você avance, você precisa deixar alguma coisa para trás. Todo o peso, toda a crença, tudo aquilo que talvez alguém disse para você que você não é capaz, que você não dá conta, que esse negócio não é para você, e você vai sepultar isso hoje. Tudo aquilo que você sente hoje que você não é capaz de fazer são apenas histórias que você mesmo conta para você. No dia que você escolher ressignificar isso, a sua vida jamais vai ser a mesma.